O homem que previu o crash do mercado imobiliário em 2007, 2008 ataca novamente, dessa vez prevendo o estouro da bolha de ar. Ele mesmo, Michael Burry, aquele grande gestor que ficou conhecido por ter antecipado aquele problema no mercado imobiliário nos Estados Unidos, deu filme, né? A Grande Aposta, talvez você até já tenha assistido. Ele novamente ganha os holofotes. Dessa vez o alvo do Michael Burry são empresas ligadas ao segmento de ar e ele fez uma aposta de $1 bilhão contra algumas dessas empresas, por exemplo, Nvidia e Palantir. Como ele já acertou uma vez, muito provavelmente você começa a se preocupar e vem aquela pergunta à nossa cabeça: o que ele sabe que a gente não sabe? Então no vídeo de hoje eu vou te explicar o que está acontecendo, se a gente está mesmo numa bolha de ar, se ela pode estourar ou quando ela vai estourar e o que isso significa para o seu dinheiro. Será que está correndo um grande risco de perder tudo? Acompanhe o raciocínio aqui comigo. E na semana passada a gente teve um burburinho importante nesse mercado. Talvez você aí conheça o ChatGPT, já esteja usando aí para resolver os problemas do dia a dia. O ChatGPT é feito pela OpenAI, empresa gerida por Sam Altman e uma empresa também que tem uma participação grande da Microsoft. A Microsoft tem uns 30% ali da OpenAI. Por que essa empresa ganhou o noticiário? Porque Sam Altman foi a público pedir arrego, pedir uma ajuda do governo norte-americano para apoiar ele no plano de expansão. Porque para tocar uma empresa de IA você precisa de muito investimento, infraestrutura, data center, isso requer dinheiro. E uma, vamos dizer assim, startup que ainda está em processo de crescimento, não tem todo esse faturamento para poder bancar essa expansão. Então, qual que é o plano da empresa? Eu preciso me endividar para poder ter condições de fazer esse meu plano. Só que pegar dinheiro emprestado, ainda mais no momento que o juro nos Estados Unidos está mais alto, fica caro. Se o governo norte-americano entrar e falar: olha, eu te dou essa garantia, eu tô aqui para te ajudar, em tese, você teria como baixar o custo desses empréstimos. Sabe quando você vai pegar um empréstimo no banco e você fala: eu tenho minha casa aqui para colocar em garantia? O empréstimo fica mais barato para você, não fica? Então, mais ou menos essa jogada que está planejando o Sam Altman. Só que qual que é o problema, pessoal? Uma empresa que tinha ali alguma sinalização já de faturamento, sinalizando ali um faturamento de algumas dezenas de bilhões, trouxe uma surpresa. Reportou um resultado mostrando um prejuízo de aproximadamente 12 bilhões. Isso bateu, inclusive, na Microsoft, que teve um prejuízo por conta da Microsoft investir na OpenAI de cerca de 5 bilhões. E aí levanta aquela dúvida. Olha, as empresas já estão super valorizadas, se multiplicando muitas vezes, já faz um tempo. Tem ali o Michael Burry falando que essa bolha vai estourar. E aí vem a OpenAI, que é a queridinha dos amantes da inteligência artificial, e reporta um prejuízo e ainda pede essa ajuda do governo para um investimento de 1,4 trilhão. Isso aqui é quase o PIB do Brasil, pessoal. E só essa dúvida, num segmento que já está super valorizado, começa a trazer instabilidade. A gente viveu alguns dias de forte queda por conta disso. Mas e aí, será que estamos ou não numa bolha desse segmento de IA? Aqui é só para lembrar qual que é o filme, pessoal, que vocês estão vendo só um gráfico de valorização. A linha verde aqui é a valorização das 7 magníficas, as 7 principais empresas do mercado norte-americano. Então, Google, Meta, Amazon, Apple, Nvidia, Tesla, Microsoft. Tem outras empresas ligadas ao segmento também são muito importantes, mas essas aqui são as mais famosas e mais faladas. E olha a tremenda valorização comparativa em relação às outras linhas aqui. A linha azulzinha mais clara é o índice norte-americano sem essas 7 magníficas. Ou seja, o que sobrou? As 493 empresas mais valiosas dos Estados Unidos. A linha cinza é o índice normal, o S&P 500 com todas elas. Dá para ver que se a gente tira as 7 magníficas, o retorno é significativamente menor. Elas estão puxando esse bonde da valorização das empresas norte-americanas já faz algum tempo. E essas empresas, pessoal, as 7 magníficas, elas podem ou não ser diretamente ligadas ao segmento de IA, mas todas elas são empresas de tecnologia e todas elas têm investido um capital intensivo em IA. Todas elas se comprometeram a investir mais e mais e mais. É a tese do futuro e é importante para todas elas. Então, se a gente estiver nessa bolha de IA, com certeza isso trará um belo de um prejuízo para as 7 magníficas. E é claro, se vai ser ruim para elas, vai ser ruim também para o acionista delas, para quem investe diretamente nessas empresas. E aí é a parte que você precisa se preocupar. Porque de fato essas empresas estão ficando cada vez mais representativas. Aqui é um mapa de setor dos Estados Unidos, né? A área mais embaixo é a representatividade do setor de tecnologia. E olha como esse setor só cresce. Cada vez ele representa uma fatia maior do mercado norte-americano, mais concentrado, de forma que se essas empresas caírem, vai puxar o índice S&P para baixo. É difícil que as outras 493 empresas tenham força suficiente para subir e segurar uma queda drástica que pode acontecer nas 7 magníficas. E olha essa concentração, inclusive quando a gente compara com outros momentos da história. Você tá vendo essa linha azul, que é a concentração que as 10 maiores empresas dos Estados Unidos têm em relação ao índice. Lá
na bolha.com, a bolha que estourou no começo dos anos 2000, as 10 maiores empresas do índice representavam algo como 27% do índice todo. Hoje essa concentração nas 10 maiores, ela chega bem pertinho de 40%. Ou seja, é o que eu falei, é difícil que o índice segure o batuque ali se essas empresas se prejudicarem. Elas são muito representativas frente ao todo. Mesmo que os lucros dessas empresas estejam crescendo, que essa outra linha amarelinha, é preocupante. Tamanha a concentração dessas empresas no mercado norte-americano. E normalmente é assim que funciona, né? Os setores dominantes criam as empresas mais valiosas. A história conta um pouco disso. Veja lá atrás, quando o setor automotivo dominava os Estados Unidos ali antes da década de 70, você tinha ali a General Motors como uma principal representante e uma das empresas mais valiosas do mundo. Isso foi evoluindo. Hoje a gente tem como setor mais representativo o setor de tecnologia e a Nvidia é a empresa mais valiosa do mundo com mais de 5 trilhões de dólares de valor de mercado. Então, normalmente, o setor protagonista cria a empresa vencedora e normalmente isso continua por bastante tempo. Essas tendências perduram. Pode mudar ali, a Apple já foi essa empresa mais valiosa, hoje é o lugar da Nvidia, mas ambas empresas do mesmo segmento, né? Tecnologia. Inclusive, já começa a trazer aqui algum olhar. Normalmente, essas dominâncias de um setor, elas duram bastante tempo, que tem a ver com hábitos, com comportamento da sociedade. E hoje a tecnologia, ela não parece que veio para ficar, o mundo globalizado, hoje ninguém vive sem a tecnologia, sem estar na internet, sem ter um smartphone no bolso. Então, já começa a dar um pouco da minha opinião aqui, que essa tendência em favor das empresas de tecnologia deve continuar. Esse deve continuar sendo o setor mais dominante das próximas décadas. Se é a Nvidia a grande campeã, por enquanto é. Não sei se ela vai continuar a ser, mas o setor dominante eu acredito continuará a ser esse de tecnologia. Mas agora, você que está aí preocupado com essa queda, com o que o Michael Burry falou, eu quero te trazer uma mensagem de como os mercados funcionam. O que mexe o preço de uma ação? Obviamente no curto prazo tem barulho, tem ruído, tem fake news, tem um monte de coisa, mas em prazos longos o preço acompanha o crescimento de lucros. Uma empresa que fica melhor, mais lucrativa, tende a ter uma valorização de suas ações. Então, lucro move os preços, é uma premissa muito importante. Ainda mais em um mercado desenvolvido, como o mercado norte-americano, que tem menos espaço para você ter ali uma empresa que o mercado ainda não viu, uma coisa fora do radar, é o mercado mais observado do mundo. Então, normalmente, essa expectativa de um crescimento maior faz sim com que os preços acompanhem essa alta. E aí eu quero trazer um caso interessante da própria queridinha do mercado, a Nvidia. Então, o que vocês estão vendo aqui é um gráfico de Nvidia ali do começo de 2024 até os dias de hoje. A empresa se multiplicou fortemente, mais de 260% de alta. Mesmo com essa grande valorização, ela terminou o período mais barata do que ela começou. Como assim? É o que eu falei, o preço acompanha os lucros. Essa linha azul que está aqui, talvez ela esteja fraca demais, mas eu vou rabiscar aqui por cima, é um indicador de lucro por ação. Então, para cada ação que existe de Nvidia, qual que é a unidade de lucro? É uma medida de lucratividade da empresa. E sim, o preço cresceu bastante, mas ela terminou com um indicador de preço-lucro maior do que começou. Significa que a empresa está entregando resultado, está crescendo, o mercado enxerga que ela vai se tornar cada vez mais lucrativa e isso tem permitido a valorização das ações de Nvidia. Então a Nvidia, que inclusive é uma das empresas que o Michael Burry quer shortear, ela está apresentando um crescimento de lucro. Sim, tem bastante expectativa em cima da empresa, no sentido de que se a Nvidia tem uma reviravolta, anuncia para o mercado uma mudança drástica, olha pessoal, eu acho que eu não vou conseguir vender tanto microchip quanto eu projetava, como o mercado está pagando na frente, tem uma grande expectativa, pode sim ter uma reversão. Mas o que eu quis trazer aqui é que essa valorização ela não vem do nada, não vem simplesmente de um boato, ela é pautada numa empresa sólida que vem apresentando melhoria operacional e mais lucro conforme o tempo passa. E mesmo se tornando maior, ela continua sendo mais e mais e mais lucrativa, pelo menos até aqui. Isso inclusive traz pra gente um comparativo com o que aconteceu no grande estouro da bolha.com lá no começo dos anos 2000, onde teve aquele oba-oba das empresas ligadas à internet. Se você não sabe do que eu tô falando, rapidamente, lá no começo dos anos 2000, a gente teve ali o advento da internet começando a se popularizar, começando a ter um uso doméstico e ali se acreditava que seria a revolução mundial. E as empresas desse segmento começaram a ficar super valorizadas, quem tava de fora ficava com medo de perder e quer entrar, aquele famoso FOMO, né? Fear of Missing Out. Ninguém quer perder a chance de ficar milionário no momento que as empresas estão se valorizando. Até que estourou a bolha e os Estados Unidos entrou numa recessão forte. O mercado de ações demorou anos para se recuperar daquele estouro. E aí a memória das pessoas fica aflita. Ver uma valorização de empresas de tecnologia se lembra do que aconteceu em 2000. Mas tem uma grande diferença, pessoal. Primeiro que lá em 2000, você tinha um ambiente onde o valuation das empresas era muito em cima de boato, expectativa. Tinha empresa que tinha um valuation astronômico
simplesmente porque tinha uma base de clientes muito grande. Então o número de clientes, o número de acessos que um site tinha, não era em cima de um resultado, lucro. Aqui a gente pode até discutir se está um pouco mais caro do que deveria, mas você tem um resultado aparecendo. Inclusive, o mercado das empresas aqui de tech está mais barato do que esteve lá no estourar da bolha. Olha aqui, a gente chegou a ter um mercado de tecnologia, representado aqui a linha amarelinha, com 43 vezes lucro. No ápice ali da pandemia, a gente chegou a ter 36 vezes lucro e agora a gente está num patamar de 31 vezes lucro. Novamente, a gente pode discutir se é um patamar adequado ou não, mas não é o mais caro que a gente já viu. E está muito mais barato do que a gente viu chegar naquele caso da bolha.com que eu estou contando para vocês. E sim, a gente pode fazer uma comparação do preço-lucro das empresas de tech em comparação às outras empresas que não são ligadas à tech. Então aqui você está vendo o preço-lucro das 10 maiores empresas do S&P, a linha verde, e você vê que ela se descola das outras, né, que é o restante do mercado. E nesse gráfico da esquerda tem uma informação muito importante. Lembra daquela concentração que eu falei? As empresas grandonas, elas representam uma parte grande do mercado, quase 40% do mercado, mas elas representam mais de 30% do lucro completo do mercado também. Então faz sentido que elas tenham essa grande participação. Se elas representam ali em ordem de grandeza uns 30 e poucos por cento do lucro do mercado todo, é normal a gente imaginar que elas representem mais do que 30% do mercado. Portanto, então essa concentração ela é explicada pelo lucro das próprias empresas. Mas aí, pessoal, o que a gente pode esperar para frente? Essa bolha vai estourar? Não vai estourar? Como que você tem que se preparar? Eu vou trazer uma discussão para a gente pensar no futuro. Aqui, pessoal, é o que o mercado espera do crescimento de lucros para as empresas mais representativas do mercado, né, as magníficas, as 7 magníficas, em relação do restante. As barrinhas azuis, a expectativa das magníficas. Barrinha amarela do restante, o mercado como um todo, o S&P. E olha, mesmo para frente, entrando aqui em 2026, então toda essa área aqui, a gente está falando da expectativa que o mercado tem para frente, você vê que em todos os anos as barrinhas azuis estão maiores do que as barrinhas amarelas. Então o mercado ainda espera que para frente essas empresas vão crescer mais o lucro do que o restante de mercado. E lembra que o preço acompanha o crescimento de lucros? Então a gente possivelmente pode ter ainda um crescimento da valorização dessas empresas. E repare que eu falei aqui que as ações podem continuar se valorizando, isso não quer dizer também que seja em linha reta, que não vai ter nenhum tropeço, uma correção, e justamente esse é o meu trabalho aqui na Finclass, de ficar analisando o mercado e tentar procurar os melhores setores para os nossos assinantes ficarem investidos, porque a gente se preocupa com o bolso do nosso assinante. Uma queda vertiginosa em um segmento tão importante pode prejudicar o seu bolso. E se você quer entender melhor esse mercado, se expor a teses ligadas à IA, mas correndo menos riscos, com mais diversificação dentro de um contexto, uma carteira completa e blindada para o teu futuro, você tem que participar dessa condição especial do mês dos investimentos aqui na Finclass. Inclusive, eu não vou deixar só o convite, eu vou fazer um convite e vou te dar um presente. Fica comigo até o final do vídeo porque eu vou te dar o nome de um ETF que já vai te garantir uma exposição relevante em empresas ligadas ao segmento de IA. E eu acho que você tem que aproveitar porque a condição ela é insana assim, né? Não é sempre que a gente consegue fazer um preço tão acessível, tão democrático de R$ 39,95 por mês no plano anual. Então deixei o link aqui para você na descrição, deve ter um QR Code aqui aparecendo para você na tela, para você não perder tempo e ficar por dentro de todas essas tendências globais, IA, tecnologia e tudo que uma boa carteira precisa ter para performar bem. Porque se for a hora da gente sair dessa tese de IA, vai ter um time de analistas olhando para você com as melhores orientações para te falar quando e como fazer cada operação. E outra, pessoal, uma coisa importante que vai ser o desafio da humanidade para frente: produtividade. O quanto que um trabalhador consegue ser eficiente por horas trabalhadas. E o mundo está vivendo um desafio, porque está com esse índice estagnado. Desde que a gente teve grandes revoluções, desde a Revolução Industrial lá atrás, que aí a humanidade passou a ser muito mais produtiva e teve avanços, melhorias na qualidade de vida, o mundo hoje está vivendo esse desafio de uma produtividade que está estagnada. E pode ser o avanço da tecnologia, da IA, o grande responsável para a gente voltar a crescer essa produtividade para frente. E se ela resolver essa dor da humanidade, aí é a minha opinião de que a gente está apenas no começo dessa grande onda. Aqui é só para vocês verem a produtividade de vários países: Japão, França, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Itália. Desde 1951, essa produtividade está caindo, é uma tendência global. Não é restrita a um país ou outro. O mundo está com essa produtividade estagnada. O Brasil, então, nem se fala. A gente só cresce produtividade no Brasil em um setor, que é o setor do agronegócio. Os outros setores estão estagnados nessa questão de produtividade. Então, a IA poderia até nos ajudar aqui como brasileiros
brasileiros a ter setores crescendo de forma mais estável, mais produtiva. Porque senão, pessoal, a gente vai ter problemas também de crescimento. Existe uma certa correlação da queda da produtividade com o PIB de um país. Olha aqui, produtividade em linha verde cai, o PIB médio vai caindo, mesmo que o trabalhador, em média, trabalhe mais. Olha aqui, horas trabalhadas, essa linha mais clarinha. A gente está vendo mais horas trabalhadas, uma produtividade que só cai e um mundo que está tendo cada vez mais dificuldade de crescer. Então, olha o tamanho do problema que a IA vem para resolver. E com grandes problemas, você tem oportunidades tremendas, mas também riscos. E é isso que a gente está falando. O risco dela não conseguir resolver esse grande problema, mas a recompensa é tremenda, porque pode ser a grande causadora do mundo voltar a crescer essa produtividade, e é uma tese que eu acredito muito. A gente pode ficar discutindo aquela polêmica da IA substituir o humano, mas eu acho que o humano que tiver munido de IAs a seu favor vai ser um humano mais produtivo, mais preparado para enfrentar o mercado de trabalho e prosperar, humano e máquina trabalhando juntos. Eu não sei se você já está usando aí algum tipo de IA no seu trabalho, mas se você estiver usando, provavelmente está ganhando mais entrega com menos horas trabalhadas. Isso é produtividade na veia. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, pessoal, quando a gente pensa em investimento em IA, a gente pensa nas queridinhas. Nvidia, Microsoft, Apple, Google, mas a IA, pessoal, ela permeia vários outros segmentos. Um médico que consiga aplicar IA no seu trabalho vai ter ganho de produtividade. Uma indústria farmacêutica que integre IA no seu processo produtivo vai produzir mais com menos custo. Então a IA, ela não vem só para favorecer quem está diretamente ligado a esse segmento. A Nvidia, né, que vende os chips para fazer toda essa roda girar, ela é importante, mas a aplicação da IA em vários negócios que às vezes são não relacionados com tecnologia, isso pode mudar o caminho dos mercados. Aqui já vê um gráfico mostrando vários segmentos dos Estados Unidos, com pesquisas que foram feitas com CEOs de empresas sobre o quanto que essas empresas investiram em tecnologia, em IA, em setembro de 2023, depois uma atualização em junho de 2025 e uma pesquisa de intenção. CEO, você que é da indústria automotiva, você que é da indústria de energia, quanto você investiu, quanto você está investindo e quanto você pretende investir mais no futuro? E aqui você vê as respostas, né? Só uma crescente. Então não só as empresas em média estão investindo mais hoje do que investiram em 2023, como quase todos os segmentos prevêem uma continuidade disso, vão continuar investindo nessa vertente para o futuro. Então não é só o segmento de tecnologia que está apostando nessa tese. E aí que está o pulo do gato. Às vezes a gente mira só em um alvo, só na empresa mais famosa. Se a tese de IA for essa tese capaz de resolver o grande problema da produtividade global, pessoal, não é só a Nvidia que vai se beneficiar. A maré vai subir para todo mundo. Então eu vou te apresentar aqui uma ideia que já falei outras vezes no canal da Finclass aqui, a estratégia de base neutra, onde a gente não precisa correr alguns riscos específicos e ainda assim vai ter o setor de tecnologia como o mais representativo dentro da nossa carteira. Então aqui vocês estão vendo a distribuição geográfica de um ETF simples que existe no exterior. Eu vou até te falar o nome dele, é o VT. Com uma única peça, você acessa o mercado global de ações inteiro, sem perder o protagonismo do principal mercado. Então você ainda vai ter 63% de Estados Unidos na sua carteira, você não vai perder essa dominância norte-americana, onde estão as principais empresas desse segmento, mas você também vai ter exposição a vários outros mercados, mercados emergentes, Europa, Pacífico. A gente tá vendo, a China entrou de vez nessa briga, tem uma concorrente direta da OpenAI, né, o DeepSeek, que já deu o que falar. Então os Estados Unidos não tá sozinho nessa corrida. E se vai ser uma disputa aberta, com vários países apostando nisso, a gente quer ficar apenas com um cavalo nessa corrida? Se a gente pode ter várias outras oportunidades que venham de outros lugares? Eu gosto dessa abordagem. E aí a gente vai ter, junto com isso, muita diversificação. Então um único ETF me traz exposição a quase 10 mil empresas, sem que eu precise ficar fazendo aquele picking, aquela seleção individual de cada uma e ficar rebalanceando ao longo do tempo. E ainda eu acabo comprando no mercado no nível de preço mais baixo. Se muita gente está falando do preço-lucro, que está esticado, quando eu compro um mercado amplo, eu compro também as partes do mercado que estão mais baratas. Então o indicador de preço-lucro fica 22 vezes, bem menor do que aqueles 30 e tantos que a gente viu do setor de tecnologia. E de quebra, quando eu compro um ETF como esse, quais são as maiores posições da minha carteira? Então, comprei o VT, gostei da tese, comprei. Quero saber quais são as maiores empresas da minha carteira. Você vai ver que são as queridinhas. Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Meta, Google, Broadcom, uma empresa também do segmento que é menos falada, mas super representativa nesse mercado, Tesla. E aqui, pessoal, qual empresa? É uma empresa norte-americana? TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, uma empresa taiwanesa, uma das únicas do mundo capaz de fazer chips de alta complexidade. Tem muitas indústrias que dependem
dependem dessa empresa. Ela é super importante no segmento de IA. Então, mais um motivo de você não olhar só para os Estados Unidos. Olha as oportunidades que tem em outras partes do mundo também, como a empresa taiwanesa TSMC. A gente está vivendo aqui uma nova era do desabrochar essas teses de IA. E tem muito barulho. Obviamente, quando uma tese performa muito bem por muito tempo, sempre vão ter opiniões contrárias. A própria opinião do Michael Burry, que eu respeito muito, mas a gente costuma brincar. Se todo ano você fala que vai ser o fim do mundo, pode ser que um dia você acerte, mas estar certo na hora errada também é estar errado. Então a gente não tem bola de cristal, não dá para saber exatamente se esse crash vai chegar ou quão profundo ele vai ser caso aconteça, mas a gente sabe como se proteger disso com diversificação, tendo outras peças, tendo exposições geográficas inteligentes para poder neutralizar o baque, caso eventualmente a gente passe por uma bolha. Lembre a minha frase que eu sempre digo em todas as lives, em todos os vídeos: uma boa carteira não é aquela que escapa das quedas, é aquela que consegue atravessar um momento difícil e sair viva do outro lado, pronta para capturar a retomada. Fez sentido para você? Se inscreve no canal, deixa o seu like que o algoritmo vai entregar esse vídeo para mais pessoas interessadas nessa tese. E aliás, antes de eu me despedir, vou te fazer um convite. Me conta aqui nos comentários se você já está investindo em teses de IA. E se não, por que você ainda não começou? Até mais, pessoal!